E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 13/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Libertadores. Desportivo Táchira contra Central Córdoba. O Táchira é o quarto e o Córdoba segundo. Nos últimos 5 jogos, o Táchira venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Central venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Córdoba. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Fortaleza e Bucaramanga. O Fortaleza é o segundo e o Bucaramanga terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bucaramanga venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, casa vence. Para os mais conservadores, casa vence, empate anula. Sporting Cristal contra Cerro Porteño. O Cristal é o terceiro e o Cerro segundo. Nos últimos 5 jogos, o Cristal venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Cerro venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Universidade de Chile contra Carabobo. O Universidade é a segunda e o Carabobo o quarto. Nos últimos 5 jogos, a Universidade venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Carabobo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, casa vence. Copa Sul-Americana. Grêmio contra Godoy Cruz. O Grêmio é o segundo e o Godoy Cruz primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Godoy venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, casa vence, empate anula. Lanús e Vasco. O Lanús é o primeiro e o Vasco segundo. Nos últimos 5 jogos, o Lanús venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Vasco empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Premier League do Egito. Cerâmica contra Al-Ahly. O Cerâmica é o sexto e o Al-Ahly primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Cerâmica venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1.
mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ahly venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 3 vitórias do Al-Ahly: 4-1, 2-1 e 5-2. Palpite: Fora vence. Aras contra Benk. O Aras é o 9º e o Benk 4º. Nos últimos 5 jogos, o Aras venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Benk venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite: Fora vence, empate anula. Ou dupla chance: Fora vence, empate. Zamalek contra Pirâmides. O Zamalek é o 3º e o Pirâmides 2º. Nos últimos 5 jogos, o Zamalek venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não em 6. Turma em 6 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Pirâmides venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Pirâmides. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato holandês, segunda divisão, playoffs, jogos de ida. Telstar contra Den Haag. Nos últimos 5 jogos, o Telstar venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 2,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Den Haag venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Grafischap contra Dordrecht. Nos últimos 5 jogos, o Grafischap venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Dordrecht venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu todos. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Campeonato espanhol, Real Sociedad contra Celta de Vigo. A Real Sociedad é a 12ª e o Celta 7º. Nos últimos 5 jogos, a Real empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Celta de Vigo venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-1 e 2-0. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Sevilha contra Las Palmas. O Sevilha é o 16º e o Las Palmas 18º. Nos últimos 5 jogos, o Sevilha empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Las Palmas venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Sevilha e um empate, 2-0 e 2-2. Palpite: mercado de cantos, mais de 7,5 escanteios. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas.
No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.